Claro, como hoje é um sábado e é um dia que estamos relembrando e refletindo um pouco na importância da figura da mãe, quero mencionar aqui um pouco ou alguns aspectos de algumas mães que a Bíblia nos apresenta. Lucas 1:28. Você se lembra ou já ouviu falar daquele imperador até famoso, o imperador Nero? Há filmes sobre ele, relatos sobre ele. Já viu, né? Um homem perverso. Um dos homens mais perversos que pisou sobre a face da terra. Ele era orgulhoso, promíscuo, abominável. Ele matou até mesmo o próprio irmão para assumir o trono, ou roubar o trono dele. Matou sua esposa e matou até mesmo a sua própria mãe. Sabia disso? Que homem abominável poderia atentar contra a vida daquela que o trouxe à existência? Foi esse imperador Nero. Sob suas mãos caíram os apóstolos Pedro e Paulo também. Ele colocou fogo em Roma, motivado por seus caprichos, e para culpar alguém colocou a culpa nos cristãos. E também incendiou lares e famílias de cristãos, queimou-os vivos, e disse que a culpa era deles, de um crime que ele havia cometido. Que homem perverso. O que tem a ver com a nossa reflexão? É que aquela autora chamada Ellen White, no livro Grande Conflito, ela menciona algo sobre Nero e também a sua mãe. Diz o seguinte: ali está Nero. O contexto, irmãos, é o juízo final. O contexto é a ressurreição dos perdidos e o último julgamento. E ela menciona alguns personagens que ali estarão neste momento que será de vergonha e horror. Ela menciona assim: ali estará Nero, monstro de crueldade e vício, contemplando a exaltação daqueles em cuja angústia encontrou deleito satânico. Olha agora, sua mãe testemunha sua própria obra, vendo como os maus traços, as paixões desenvolvidas por sua influência e exemplo produziram frutos nos crimes que fizeram o mundo estremecer. Irmãos, com exceção das crianças, que a gente sabe que elas têm um pouco o mundinho delas, eu queria pedir que você pudesse se concentrar um pouquinho aqui, para que nós possamos usar todo esse momento para o céu, para Deus, para a palavra dele. A gente sabe que desde que o pecado criou separação entre Deus e o homem, Deus almeja a nossa simpatia, a nossa atenção, que ele seja adorado por meio dela nesta manhã. Amém? Amém. Você percebeu o que a inspiração falou sobre a mãe de Nero? No juízo, a mãe vai olhar para o seu filho e vai ver a materialização daquilo que ela construiu, ao seguir seus desejos, seu egoísmo e seus maus traços de caráter. Pastor, mas por que eu estou mencionando isso, irmãos? Para que você possa entender, eu queria usar essa reflexão ao falar sobre as mães, tanto para também enfatizar o maravilhoso milagre que é ser mãe, como também mostrar a relevância, importância e o reflexo desse ministério na humanidade como um todo. Um homem que estremeceu o mundo inteiro, tornou-se imperador, que os filmes e livros de história registram sua crueldade e maldade, segundo a inspiração, foi construído, moldado, forjado por uma mãe. E poderia se atribuir a ela todas as ações que o filho realizou. Milhares que foram mortos, decapitados, torturados. Até mesmo ela fora vítima daquele a quem ela instruiu, ela educou. Mas também, você conhece a história de Moisés e sua mãe chamada Joquebede, não conhece? É uma história belíssima e impactante. E olha um verso também um verso dessa irmã Ellen White, que ela menciona o seguinte, sobre a mãe de Moisés e Joquebede. Olha o que ela diz. Por favor, preste atenção. Diz assim, olha, de que grande alcance em seus resultados foi a influência daquela mãe hebreia. Olha os alcances. Sendo ela, entretanto, uma exilada e escrava. Era uma exilada e uma escrava em um lar simples, perseguida, mas qual foi a sua contribuição para a humanidade, para o céu e para nós que estamos aqui hoje? Continua o texto. Toda a vida futura de Moisés. Lembra de Moisés? Um grande homem de Deus? Desafiou o império egípcio. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés
Ele foi escolhido pelo faraó para ser o próximo faraó. Moisés era sábio tanto quanto Salomão, diz a inspiração. Ele era o mais capacitado para ser um grande comandante de exército, talvez um dos maiores comandantes que o mundo já viu. Ele era versado na ciência, no conhecimento, na sabedoria, nos conhecimentos, sejam eles de áreas gerais, sábio como Salomão. Tinha o mundo à sua disposição, o maior império dos seus dias, o reino egípcio, todas as nações e reinos do mundo à sua disposição, riqueza, honra, prestígio, até adoração, se ele quisesse, estavam diante dele. E o texto bíblico diz, lá em Hebreus, que ele teve por maior valor sofrer o opróbrio de Cristo no deserto, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Através da sua oração, do seu cajado, pragas foram derramadas, demônios e deuses foram subjugados e julgados por Deus. Mar se abriu, águas tornaram-se doces. A comida que é do céu, a água saiu da rocha, serpentes, seus venenos, elas mesmas sorveram. Que homem extraordinário! Mas diz a revelação, todo o futuro de Moisés, tudo que Moisés se tornou e passou a ser, estava nas mãos de Joquebede. Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificam da importância da obra de uma mãe cristã. Não há outro trabalho, diz Deus, não há outro trabalho que possa igualar a este. Em parte muito grande, a mãe tem nas mãos o destino dos seus filhos. Ela trata com mentes e caracteres em desenvolvimento, trabalhando não somente para o tempo, mas para a eternidade. A obra da mãe é uma obra para a eternidade. Para a eternidade. Esta está a semear sementes que brotarão e frutificarão, quer para o bem, quer para o mal, como vimos. Ela não tem a desenhar formas de beleza em telas ou esculpi-las no mármore. Pelo contrário, mas imprimir na alma humana a imagem divina. A mãe é uma das maiores artistas que o mundo pode conceber ou entender. Ela não produz talvez quadros, desenhos, esculturas, mas ela imprime, uma mãe cristã, como Joquebede, imprime no caráter do seu filho as marcas divinas que ficarão gravados em seus filhos por toda a eternidade. Especialmente durante os primeiros anos, recai sobre ela, a mãe, a responsabilidade de formar o caráter de seus filhos. As impressões então produzidas na mente destes, em desenvolvimento, permanecerão com eles até a volta de Cristo e por toda a eternidade. Irmãos, não há ministério tão importante como o das mães. Parabéns, mãe, você que tem lutado e com sacrifícios procurado cumprir os propósitos que Deus colocou diante de você. Bom, mas e na Bíblia? Você conhece algumas mães, algumas atitudes positivas e negativas que as mães demonstraram em algumas histórias bíblicas? Quero ler com vocês o primeiro texto, que está lá em Lucas capítulo 1, verso 28, fala de uma mãe. Olha o que diz lá, diz assim, Lucas 1, 38, Lucas 1, 38. 1, 38, diz: Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, Maria era uma adolescente, uma jovem naquela ocasião. Quando o anjo Gabriel lhe apareceu, ele disse: você será mãe, muito favorecida, você será mãe do Salvador da humanidade. Ela aceitou, e veja que tinha consequências, perigos. Quem ia acreditar que ela estava grávida do Espírito Santo? José, nem mesmo ele acreditou. Se não fosse o anjo intervir, ela seria abandonada. Ao longo da sua vida, foi acusada, ridicularizada, chamada de promíscua, porque você acha que não houve lugar para eles lá em sua cidade natal, em Belém. E Cristo nasceu em uma manjedoura, porque ninguém queria receber uma mulher promíscua em sua casa. Mas ela não pensou nas consequências, pelo contrário, falou assim: é a vontade de Deus que se cumpra em mim a vontade do Senhor, independente das circunstâncias ou das consequências. Veja que até mesmo um sacerdote, um ancião, um sacerdote, Zacarias, ao receber a visita do mesmo anjo que lhe informou que sua esposa, estéril e idosa, teria um filho, ele não acreditou, ele duvidou. O homem que trabalhava no santuário de Deus, era um sacerdote, teve uma fé pequena, tanto é que ficou mudo até que a criança nascesse. Mas esta jovem, esta mãe, não duvidou em nada do poder de Deus. E dela, então, veio o Messias para o mundo.
Bom, agora veja, passe a página aí seguinte, olha comigo o capítulo 2, o verso 34 e 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, olha o verso 35, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ali, Maria já pôde refletir que o seu ministério de ser mãe do Messias traria muitas consequências e sofrimentos, sacrifícios, mas qual mãe, ao iniciar seu ministério também, não tem ou não precisa passar por lutas, sacrifícios, abnegações, por vezes dar o alimento ao seu filho, mesmo que passe com isso fome ou necessidade. Mesmo que nas noites preocupadas em orações, clame pela saúde, pela salvação, pela cura dos seus filhos, para que eles possam abrir o coração para Deus, caminhar em caminhos corretos. Assim é o ministério das mães. Um textozinho de Testemunhos para a Igreja, volume 1, sobre as mães, assim, sobre as mulheres. Essas mulheres que estão fazendo com pronta disposição o que as suas mãos encontram para fazer, com alegria de espírito, ajudando o esposo a levar seus fardos e educando os filhos para Deus, são missionárias no mais alto sentido. Querida mãe, veja o que vou repetir para você. As mulheres que assumem a sua função dadas por Deus, de ajudar a família, o fardo do esposo, bem como criar os filhos, realizam a sua missão, uma missão missionária da mais alta importância para o céu. E você sabe que hoje em dia, nas ideologias, por aí afora, tem se tentado destruir a família. Muitas abordagens feministas têm corrompido o propósito que Deus tem para as mães, para as mulheres. E muitos têm se deixado levar em prol disso e têm destruído o seu lar com as próprias mãos. Provérbios diz que a mulher insensata com as próprias mãos destrói o seu lar. Eu já acompanhei algumas histórias como essa, você que você também. Grande é o trabalho, diz a inspiração, grande é o trabalho e a missão das mulheres, especialmente daquelas que são esposas e mães. Elas vivem para fazer o bem aos outros e ainda estão prontas a dizer: somos servas inúteis. Veja, aquelas mães e mulheres que olham para Deus e percebem o amor pelo qual elas foram amadas, criadas e salvas por Cristo. Olham para os desafios, a missão que Deus deu a elas e fazem com tanto amor, carinho e dedicação, mas que aos olhos delas mesmas ainda falta muito a se fazer. Eu tenho que fazer mais e mais, mesmo sem perceberem. Elas estão realizando uma obra que conhecerão e usufruirão por toda a eternidade. Isso demonstra humildade, reconhecimento de pequenez e dependência de Deus. O orgulho é a raiz de todos os males. Muitas vezes, irmãos, nós temos a mania de nos desculparmos, de olharmos para nós mesmos cheios de muitos elogios. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais nossos defeitos ficam aparentes. Aquele que aos seus olhos é uma pessoa justa, capacitada, melhor do que as outras, só tem a ensinar e não a aprender, está tão longe de Deus que as trevas escondem de si mesmo seus defeitos e pecados. Mas uma característica de uma mãe virtuosa é entender que nela não há virtude, senão a virtude que vem do céu e encontra resposta em seu coração e em sua mente. Bom, já falei de Joquebede. De qual outra mãe você se recorda também que nos deu um ótimo testemunho? Também tem a Ana, segundo a historinha que foi aqui contada, lá em, não precisa abrir, eu vou citar aqui, 1 Samuel capítulo 1, verso 28, diz: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Esse é o momento onde Ana pede a Deus um filho e depois esse filho, e veja, as lágrimas de angústia que banharam suas orações diante do templo demonstram o quanto ela queria ser mãe, ter um filho, o quanto aquilo era importante para ela. Não havia nada mais importante neste mundo do que ser mãe, do que receber aquele benefício, aquele presente, aquela vida em suas mãos. Quando ela recebe, conforme a resposta de Deus, ela o desmama e o leva ao Senhor e fala assim: aquilo que eu pedi a Deus está aqui, devolvido a Ele. Veja que o propósito, o amor que ela tinha para com Deus,
Sua fidelidade para com Deus não era maior, não era menor do que o seu amor por seu filho. Isso é importante porque, irmãos, muitas vezes, algumas mães, também pais, caem no erro de fazer dos seus filhos o seu Deus. Obedecerem aos filhos. Se sujeitar aos seus caprichos e desejos. E fazer a vontade do filho ao invés da vontade de Deus para os filhos. E dessa forma, forjam um caráter que impedirá os anjos de conduzir seus filhos para a eternidade. Aqui, Ana falou assim, olha, eu só tenho este filho, é o único filho, aquilo que eu pedi a Deus, mas está aqui, entregue nas mãos de Deus. Literalmente, ele ia viver para Deus. Deus não prometeu a Ana mais filhos. Contudo, ela entregou tudo o que possuía, o mais importante, devolveu ao Senhor. E Deus, como recompensa àqueles que são fiéis, deu a ela mais outros filhos. Já falamos de Maria, mas eu queria também mencionar uma outra mãe. Vá lá em Timóteo comigo, 2 Timóteo, próximo ao final da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2. Abre comigo, por favor, aí. 2 Timóteo, capítulo 2. Tem um texto que nós usamos muito nos estudos bíblicos. 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3 primeiro, capítulo 3, verso 14 e 15. Capítulo 3, verso 14 e 15, 2 Timóteo, diz assim, 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz, verso 14, aqui é Paulo falando a Timóteo, um jovem pastor, discípulo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo fala assim, permanece naquilo que aprendeu desde a infância. O Timóteo era um jovem pastor, está aqui na palavra, escrito o seu nome, exerceu um ministério extraordinário para salvar pessoas e obteve muitos frutos com isso. E ele também poderia acreditar todos os seus frutos a alguém especial. Volta uma página em capítulo 2, verso... 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Aí mesmo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz assim, olha o que é dito. 2 Timóteo 1, 5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, aqui é Paulo falando a Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Timóteo era fruto de duas mães, de Loide e de Eunice, duas mães que eram servas de Deus, cristãs, que viviam para servir ao Senhor e em seu filho. Primeiro, a Loide criou sua filha Eunice nos caminhos de Deus, ensinou a ela os passos das Sagradas Escrituras, revelou a ela, a sua filha, a face de Cristo. Esta mãe, por sua vez, tendo as marcas de Cristo, também as esculpiu em seu filho Timóteo. E Paulo fala assim como tua mãe e tua avó era, você é também. Irmãos, isso aqui é um motivo de elogio, não é? É um motivo de conquista, de bênção. Mas sabe, pode ser que se o meu filho for como eu, que triste será para ele, né? Em muitas ocasiões. Já parou para pensar? Você conhece o texto, o provérbio fala assim, olha, ensina a criança no caminho, é ser o exemplo, é andar junto. Aqui está uma grande responsabilidade. As mães que são exemplo para os seus filhos realizam a mais alta missão e privilégio que o céu poderia conferir a alguém. Que alegria para uma mãe poder falar assim, olha, que meus filhos sejam como eu. Ou, na verdade, alguém falar como Paulo falou, eu vou chamar seu filho para ser um pastor, porque o seu filho é como você. Que bênção, né? Tem maior alegria para uma mãe? Eu vou confiar a minha vida ao seu filho, é um médico, né? Vou confiar a minha vida ao seu filho, porque ele é como você. Eu confio naquele que você forjou, segundo os princípios que você vive em sua vida. Assim era Timóteo por causa de suas mães, de sua avó e de sua mãe. Irmãos, agora, você conhece a história de algumas mães também que fizeram algumas escolhas erradas? Acabaram não ouvindo a voz de Deus como deveriam e cometeram erros? Irmãos, as mães também erram. As mães erram também. Irmãos, as mães também deveriam pedir desculpas muitas vezes. Também
né? E sabe que o ato de pedir desculpa, às vezes pensamos assim, não, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu não vou pedir desculpa para ninguém, é assim. Mãe, mas por que isso? É porque eu estou mandando, acabou. E às vezes percebemos, ou os filhos percebem, eu lembro, irmão, minha mãe não era perfeita não, já vou falar um pouquinho dela, mas ela não era perfeita não. Mas me ensinou muita coisa boa. Mas às vezes eu já estava começando um pouco a ficar mais grandinho, a gente começa a questionar muita coisa, né? A querer a razão das coisas. E minha mãe às vezes não tinha como explicar, e ela, eu estou mandando e faz e acabou. E eu ficava louco de raiva, porque eu vi muita incoerência, né? Mas tinha que respeitar, né? Senão apanhava, mas muitas vezes é uma grande virtude, irmãos, para um pai e para uma mãe, poder chamar o filho e falar assim, filho, me perdoa, eu errei com você. Isso tem um resultado, irmão, que nós subestimamos. Eu lembro de um pai, só esse parênteses aqui, um pai que ele é um pastor, amigo meu, ele estava estudando para ser pastor, e ele, todas as noites ele contava história. A mãe vinha, lembrava a esposa, ó, marido, tá na hora da historinha do nosso filho, vai lá. Ele ia lá e contava a historinha, com a Bíblia ilustrada. Aí tem um dia, tava passando um jogo de futebol, né, ele tava assistindo um jogo do time dele, e aí o filhinho dele veio, papai, a historinha, papai, peraí filho, vai lá, depois eu conto, espera um pouquinho, vai lá, espera lá que já eu vou. Aí o jogo ali passando, e aí o filho, papai, e aí entrava na frente da TV, papai, vamos lá, a historinha. Ele, filho, já falei, espera lá que eu já vou. Daqui a pouco o filho, pai, a historinha, pai, filho, eu já falei, vai pro quarto agora. Brigou com o filho, deu um beliscão nele, vai lá, tô mandando, e não sai do quarto mais. A menina foi meio chorando pro quarto e ficou lá. Aí a mãe só olhou assim, né? E essa mãe foi sábia, né? Ele contou pra mim, né? Que se ela tivesse na hora falado também com braveza com o esposo, daria ruim o negócio. Mas ela esperou, passou um pouquinho, acabou o jogo. Aí ela falou assim pra ele, agora você pode ir lá contar a historinha pro nosso filho? Posso. Aí ela foi lá e ele entrou no quarto, né? O filho estava dormindo já. E ela ficou na porta olhando. E ela não falou nada, irmãos. Ela só olhou para ele, né? Só isso. E o esposo leu no olhar da esposa tudo o que ele precisava saber. Sabe como é que é, né, irmão? Sabe como é que é esse negócio? Às vezes lemos coisas que ficamos com medo, né? Mas às vezes, né, a sabedoria que a mãe possui, ao ser uma serva de Deus, nós lemos muita coisa em seu olhar. Ele acordou o filho e ele se desculpou com o filho. Me perdoe, o papai errou com você. E aí, chorando, abraçou o filho, pediu perdão e prometeu nunca mais fazer aquilo. A mãe, com o olhar, ela resolveu o problema. Que ministério extraordinário, não é? Mas, irmãos, lembra de Sara? Ou ainda quando Sarai? Sara não teve fé suficiente para confiar em Deus. E aí então ela fez uma proposta para Abraão. Gênesis 16, verso 2 diz assim, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos por meio dela. Que escolha errada, não foi, irmãos? Que erro cometido. Depois veio Ismael, Agar, e até hoje há guerras lá na Palestina por conta da rivalidade entre muçulmanos e israelitas, judeus, descendentes de Ismael e de Isaac. Grande sofrimento trouxe àquela família uma atitude errada de uma mãe que não seguiu a vontade de Deus, mas seus próprios anseios ou desejos ou medos. Lembra de Rebeca também? Olha um texto que eu creio que Rebeca queria que fosse apagado da Bíblia. Lá em Gênesis 25, verso 28, fala assim, olha, Rebeca, Isaac amava a Esaú. O verso cortou. Não, aqui. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua graça. Rebeca, porém, amava Jacó. Percebeu o erro nisso aí? Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. O que está errado aí, irmão? Está tudo errado aí, irmão. Como é que um ama um e o outro ama o outro? De maneira tão evidente assim. Aí, Rebeca tentou ajudar seu filho. Vai lá, pega uma caça, eu vou fazer aqui, preparar para você o alimento, se vista de roupa de animal e engane seu pai para que você receba a bênção em lugar do seu irmão. E aquela que orquestrou aquele engano não sabia que ao ver seu filho fugindo da morte, o veria pela última vez. Nunca mais veria seu filho, ela morreria antes que ele retornasse.
Que escolha errada. Que atitude errada, é verdade? As mães também erram. Olha um texto do Lar Adventista, diz assim: aquele Salvador, e agora eu quero ir para a parte final, dizendo o seguinte: as mães erram, é verdade, e o reconhecimento, o pedido de perdão é uma virtude extraordinária que poucas são capazes de fazer. E aquelas mães que oram por seus filhos, que reconhecem os erros que cometeram e oram por seus filhos, há promessas para vocês, promessas que são específicas para as mães. Aquele Salvador que andou uma longa jornada para aliviar o ansioso coração de uma mãe cuja filha estava possessa de um espírito maligno, ouvirá as orações das mães e lhes abençoará os filhos. Sabe, para Cristo, as orações das mães, Ele não pode olvidá-las. Cristo não pode fechar os olhos, tapar os ouvidos. Quando uma mãe está clamando por seus filhos, mesmo que não seja perceptível a você, querida mãe, o céu se envolve, o céu corresponde à sua oração. Deus se move do seu trono, envia anjos, porque tem mães orando. E quantos milagres não foram frutos de orações de mães? Quantas tragédias? Quantos demônios foram expulsos porque mães estão orando? As mães cristãs atormentam o inferno com suas orações. Amém? Aquele que devolveu para a viúva seu único filho, ao ser ele levado para a sepultura, sente-se tocado hoje pelo ai das mães despojadas de seus filhos. Quem é que já perdeu filho, irmão? Alguma mãe que perdeu filho? Temos alguns aí perdendo filho. Minha mãe perdeu um filho também. Meu irmão faleceu. E há lembranças constantes também. Mas Deus promete que essas mães receberão de volta suas crianças em seus braços, os seus filhos que perderam. E as orações das mães, mesmo que ela reconheça em si alguns erros que cometeu, suas orações são capazes de fazer coisas que elas mesmas não conseguem ou não conseguiram. Deus transforma a desgraça em graça. E termino com esse texto: o poder das orações de uma mãe não pode ser demasiadamente estimado. Aquela que se ajoelha ao lado do filho ou filha em suas vicissitudes da infância, nos perigos de sua juventude, não saberá senão no juízo a influência de suas orações sobre a vida de seus filhos. Querida mãe, tem você tido uma vida de oração? A sua oração tem muito poder. Não deixe o poder de Deus se esvair entre seus dedos. Ative esse ministério da oração. Esta igreja será transformada por das orações das mães. Filhos serão transformados e salvos porque mães estão orando. Maridos serão transformados porque mães estão orando. Demônios expulsos, doenças extirpadas porque há mães cristãs que estão orando. No juízo, milhares estarão ali salvos, porque mães oraram por eles. Não tome por pequeno demais esse ministério, pois ele é tão grande que você nem eu conseguimos compreender. Me recordo de minha mãe, me recordo que quando eu era pequenininho, eu e meu irmão, ela nos levava para a igreja. E ela era professora das crianças. E ela levava um monte de material assim para a igreja. E ela chegava lá na salinha das crianças, uma sala bem humilde, e ela pregava ali aquele pano, que aquele pano era como se fosse o desenho de um céu. E ela começava a pregar ali os anjos, ela contava as histórias e ia pregando os personagens bíblicos ali. E eu, uma criança com uma sensibilidade bem fértil e aflorada, olhava e imaginava segundo aquelas histórias. E a minha mãe todos os sábados contava historinhas, não só todos os sábados, mas ao longo de alguns dias, ela deu para mim e para o meu irmão uma Bíblia ilustrada. Sem antes mesmo saber ler, eu folheava aquela Bíblia bem grandona assim, folheava aquele livro e eu via as imagens ali das histórias. Lembro até hoje, nitidamente, Jacó lutando com o anjo. Várias histórias do Gênesis. E eu tive minha mãe como minha professora bíblica no jardim de infância. É verdade, depois elas se afastaram de Deus. Depois minha família se afastou de Deus. Fez escolhas erradas. Mas quando o nosso mundo caiu, lá estava eu com 19 anos de idade, minha família destruída,
minha mãe entre a vida e a morte, meu pai fugindo embriagado. Ali eu me lembrei de um Deus que minha mãe me apresentou ou me ensinou sobre ele. Eu lembro quando ela ia lavar a louça lá em casa e ela começava a cantar aquele hino, né, que eu canto bastante, peço bastante, o Vaso Novo. E ela cantava e eu, bem pequenininho, ficava ouvindo e refletindo na letra daquele hino. Senhor, faça de mim um vaso novo, molda-me com tuas mãos, quebra-me se for necessário. Irmãos, e eu nunca me esqueci daqueles hinos, até hoje eu canto aqueles hinos, muito. Então, na tragédia, eu me lembrei do Deus que minha mãe me ensinou. E eu recorri a Ele. E Ele foi capaz de transformar a minha vida e a minha família. Se eu estou aqui hoje, devo muito à minha mãe por isso. Querida mãe, eu sei que para você não há maior alegria do que seus filhos, ou ver os seus filhos no caminho do Senhor e fazendo o que agrada a Deus. Talvez alguns dos seus filhos não estejam no caminho do Senhor agora, mas a sua oração tem poder para saquear o inferno, para expulsar demônios e para enviar o Todo-Poderoso em auxílio aos teus filhos. Eu queria fazer uma oração poderosa nesta manhã. A oração mais poderosa vai ser feita por meio das mães. E antes disso, eu queria convidar aqui a Isa para nos trazer uma mensagem musical sobre isso também. Eu queria que você, mãe, e você, família, pudesse refletir um pouquinho na letra deste hino e pudesse conversar com Deus, e ao final iremos fazer uma oração. Eu vou convidar ao final a irmã Sônia para vir para orar, fazer uma oração mais poderosa do que a minha, a oração de uma mãe. E você vai se unir a ela em oração, para que assim as orações das mães possam ascender aos céus e poder possa ser derramado sobre essa igreja. Amém? Breve, quando Cristo voltar, Ele vai perguntar para cada mãe, para os pais: cadê os filhos que eu te dei? E que os pais que aqui estão, que as mães que aqui estão, possam dizer: aqui estão os filhos que o Senhor confiou em mim. E a tua oração será capaz de realizar esse milagre. Eu queria olhar agora para a câmera e dar um recado para minha mãe, que vai assistir isso. Mãe, se eu estou aqui hoje, se eu sou um pastor, foi porque você me ensinou os caminhos que me conduziria aos pés do meu Salvador. Você não foi perfeita, como não há ninguém perfeito, mas aquilo que você me ensinou, o modo como me apresentou Jesus, fez de mim quem sou hoje. Se eu sou um pastor e se eu levo pessoas aos pés de Cristo, os teus frutos serão manifestos. Te amo, que Deus te abençoe e que Deus possa continuar usando você como uma luz para o mundo. Amém? Pai, porque aqui se encontra muitas mães, com muita gratidão no coração, com a certeza do teu amor, dos teus cuidados. Também, às vezes, passamos por dificuldades, mas sabemos, Pai, que o Senhor está no controle das nossas vidas. Amém, Senhor. O Senhor abençoe, Pai, a cada mãe aqui, Pai. O Senhor ajude e dê força, Senhor. Porque sabemos que este mundo é mau, mas sabemos que o Senhor nos promete um lar eterno, uma vida eterna junto com os nossos filhos. Amém, Senhor. Que possamos cada dia mais buscar em oração, Pai, em unidade de coração, a orar, a falar contigo, Senhor Deus, entregando nossos filhos, entregando nossos esposos, nossos familiares, Senhor, nas tuas mãos. Amém, Senhor. Porque sabemos que tudo que temos, Senhor, é o Senhor que nos presenteia. O Senhor nos presenteia com a nossa família e somos te gratos, Pai. Amém, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas como mães. Por favor, Deus, nós não somos perfeitas, mas nós buscamos em Ti, Senhor, a perfeição para que um dia possamos estar no céu com a nossa família, Senhor. Amém, Senhor. Por favor, Deus, mais uma vez eu te peço uma bênção especial para cada família aqui, para cada mãe hoje, em especial. Entregamos, Pai, a nossa vida, mais uma vez nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor
Pai. São mães rainhas aos teus olhos, Pai. Amém. Obrigado por tudo. Te agradecemos em nome do Jesus. Amém.